Está começando mais um Papo de Esquina do programa Trocando em Miúdos, ao lado do filósofo Mário Alves. Bom dia, Mário, tudo bem com você? Passou bem a semana, Mário? Passei bem, tudo ok, Márcio. Tudo bem, hoje no Papo de Esquina nós estamos recebendo a professora do curso de Relações Públicas da FAAP, que é a Fundação Armando Álvares Penteado, a Simone Bambini. Simone, bom dia, prazer em tê-la conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Simone, abrindo a nossa conversa sobre corpo, a gente percebe que nessas sociedades contemporâneas tem ocorrido aí uma intensificação de um verdadeiro culto ao corpo. E os indivíduos acabam experimentando, então, uma crescente preocupação com o processo da imagem e também da própria estética, né? Eu lancei um livro em 2000, chamado O Cinema, o Templo dos Sonhos, e tem um capítulo nesse livro que eu falo sobre o corpo no cinema, porque é interessante observar, porque o Hollywood ajudou a criar novos padrões de aparência, de beleza, e aí difundiu novos valores de cultura, de consumo, projetando inclusive imagens de estilos e também vida glamourosos para o mundo inteiro. E aí a questão que eu coloco para a gente começar a nossa conversa, e do ambiente do trabalho, e no âmbito empresarial, enfim, como é que é o corpo no ambiente corporativo, hein, Simone? Isso, muito boa a sua questão. Primeiro que tem uma padronização, como você falou, né, do corpo, né, da estética. E no mundo do trabalho é uma padronização do corpo do sucesso, né? Como se o vestuário, a forma como você se impõe, diz quem você é. Então essa padronização, muitas vezes a pessoa perde a percepção do seu próprio corpo, né? Há uma despersonalização da sua individualidade em função desse corpo construído, né? Então, o carro que você usa, as roupas que você usa, como você se posiciona, que é o que eu costumo falar, né? Que é essa relação desse corpo-máquina, como se o corpo fosse uma máquina, né? Onde eu pego toda a receita e posso fazer tudo direitinho, vai parecer que eu sou tal pessoa. E as pessoas acabam, uma coisa é você estar na empresa, você representar aquela marca, o que ela faz, está tudo certo, né? O seu código de conduta. Mas você é uma pessoa, um indivíduo, e muitas vezes isso se confunde se você não conquista uma meta, ou se você não está bem vestido, ou não frequenta os restaurantes da moda. Hoje, tudo bem, nós estamos numa pandemia, não tem mais isso, mas se você não está postando coisas, é como se você não fosse uma pessoa de sucesso. E isso traz um estrago muito grande para a pessoa, né? Mário. Simone, você coloca umas coisas aí que eu vejo de uma profundidade, a questão da estética platônica, sabe? Sabe, Simone, não é a estética no sentido da palavra grega de beleza, mas é a estética no sentido de paralelismo, né? Tudo perfeito, tudo no lugar, como se isso existisse, sabe? Porque é tudo mental, né? Uma criação platônica, imaginária, e a gente está criando esses corpos imaginários, e chega, você coloca uma coisa assim que me impressiona. Eu vivo aqui na Universidade Federal de Uberlândia há 40 anos, trabalhei na PUC daqui, estudei aí na PUC de São Paulo, fui aluno da Unicamp por muito tempo, e observei muitas coisas durante esse tempo. Vivi um tempo também na PUC de Goiânia. Sou da Bahia, tá? A terra do remeleixo, mas o abuso com essa estética que você coloca, eu fico imaginando teu trabalho, como é colocar o indivíduo na empresa. Eu acho que tem até um certo padrão, que corpo eu tenho que ter para estar em tal empresa. E acho que varia de empresa para empresa, não é assim? Exatamente. Há uma, como você está falando, né, uma estética, um código aí construído,
né? Que muitas vezes a pessoa fica tão preso a esta aparência, né? Tem um padrão, primeiro, assim, universal, né? De você estar na empresa, como que você deve ser. E outras coisas que dentro desse padrão até perde a individualidade de cada empresa, do que realmente é importante. Então, o que eu vejo, assim, muitas empresas levam para um modismo, então tem que ter sala de massagem, e muitas vezes a pessoa não tem nem tempo de olhar para isso, mas vão criando padrões, modismos, né? Uma coisa muito louca, e a pessoa vai perdendo a identidade de si e da própria empresa, do corpo empresarial, do que ela é, qual é a cultura de cada empresa. A empresa é feita de pessoas, de corpos, né? Então, mas acho que se identifica os corpos aí, né? O corpo da empresa e o corpo do indivíduo. Um todo. Há uma despersonalização, e é isso que a gente está ficando muito doente em função disso, desse imperatismo do sucesso e da felicidade, que é construído, como você falou, né? Então, o Mário levantou a questão do Platão, né? E o Platão, Simone, ele tem uma frase que se aplica muito bem nos dias de hoje e denota claramente um grau assim de preocupação com a embalagem do corpo, né? A frase do Platão é mais ou menos assim: os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. Lá vai o Márcio voando no mundo, na minha área, na filosofia, né? O Platão tinha uma grande razão, sabe, Simone? Razão de Platão. Ele tinha tudo o que ele disse é verdade sobre o caráter da ideia. A ideia é linda, a ideia de qualquer coisa é muito bonita. Isso ninguém nega até hoje. E nós buscamos sempre o ideal, né? Mas esse ideal que nós levamos para o corpo, isso é desumano, você não acha, né? Com certeza, e assim, esse ideal, como se é o que eu trabalho aí dentro do corpo, né, emoções e sentimentos são físicos, porque você cria, por volta de todas as suas emoções, você cria substrato para o sentimento, né, que são a sua memória. E nesse imperativo que a gente está vivendo hoje, então eu tenho que suprimir aquilo que não condiz com a realidade representativa. Então eu estou suprimindo meu medo, minha raiva, porque não fica bacana, né, uma executiva de sucesso demonstrar isso. Só que o corpo não nega informação, né? O corpo está o tempo todo negociando e está te falando alguma coisa. Então, nesse mundo representativo, Mário, você acha que está tudo bem, tudo lindo, mas a doença é o sintoma dessa supressão que a gente está fazendo de emoções não bem-vindas. Então, como o corpo busca uma adaptação, se eu não dou conta de olhar para mim e olhar para as minhas emoções, eu vou buscando recursos adaptativos, né? Então, eu vou em busca dos posts para ser feliz, vou no abuso das drogas, dos remédios, muitas vezes por conta própria, porque eu não dou conta de lidar com essa realidade, porque a realidade é feita, né, de conforto e desconforto. Eu costumo falar, não é nem o bom e o ruim, né? Não é no juízo de valor, a vida é isso. Mas não parece a memória construída aí, né, nessa sociedade. Simone, você coloca uma coisa aí que mexe com os conceitos que a gente tem de alma. Ou seja, assim, que o corpo tem que o tempo inteiro estar negociando tudo isso. Porque no conceito tradicional é a alma. E aí, como fica? Eu não entro bem nesse conceito, assim, a alma, ou a gente olhando com uma espiritualidade, né, até para eu buscar essa minha espiritualidade, essa alma, nesta vida aqui, eu preciso de um corpo, né, eu estou falando de corpo, eu estou falando do sensorial, né, Mário, do sensorial para poder criar esse mundo metafísico, mas eu preciso dessa minha memória, eu preciso do meu corpo, é nessa visão que eu entro. Então, tem uma questão aí, você colocou anteriormente, Simone, vamos explorar um pouquinho mais, porque é uma questão extremamente importante, a capacidade que as pessoas devem tentar desenvolver de fazer uma leitura corporal. Quer dizer, entender determinados sinais que o seu próprio corpo emite. Isso tem um peso substantivo no processo, inclusive, de somatização das emoções. E muitas vezes
as emoções acabam ocorrendo de uma forma tão avassaladora, e se a pessoa não sabe fazer a leitura correta do corpo, o que acontece? De repente, essas emoções acabam escolhendo um determinado órgão do organismo para se manifestar. É mais ou menos por aí? Isso, por exemplo, a gente está vivendo um momento difícil hoje, né? Márcia, nós estamos aí com um vírus invisível, uma pandemia, tem algo que nos dá medo, né? E é normal a gente sentir esse medo, né? Anormal hoje é quem não está com algum desconforto, né? O desconforto de não ver os familiares, de não poder transitar, isso faz parte. Então, é algo que está acontecendo no ambiente que a gente tem que se adaptar. Então, o medo para essa sobrevivência faz parte, né? Então, o que a gente está vendo hoje, negar como se isso não existisse, né? Vão acontecer problemas sérios, né? Como a gente está vendo na sociedade, com você mesmo. Então, assim, o que acontece? Ter picos de nervoso, ficar ansiosa porque eu estou muito tempo em casa, né? Isto é normal do que a gente está fazendo isso. Só que se você olha e faz uma percepção do seu corpo, né? Eu estou com uma angústia. Não adianta eu negar essa angústia, porque ela faz parte do mundo que a gente está vivendo hoje. E você, acolhendo essa emoção, o que eu posso fazer com isso? Que recursos eu posso lhe dar? Mas o que a gente vê eu não quero ver. Eu não quero ver é como se você enfiasse a sujeira debaixo do tapete e ela vai aumentando, né? Então, assim, é normal, principalmente usando o exemplo de hoje, a vida está muito chata, né? A vida está difícil, mas é um problema real, né? Temos que ter nossos recursos, nos cuidar, falar com os familiares e os amigos de uma outra forma, buscar nova forma para se adaptar, mas não dá para negar. E o negar vai indo para onde? Para a raiva, né? Aquilo que eu não quero ver, eu acabo tendo outro comportamento instintivo de defesa. É isso que a gente está vendo hoje, né? Mário. Simone, quando eu li o de Antônio Damasio, não sei se você conhece, deve conhecer. Isso, o trabalho está fundamentado no Antônio Damasio. O trabalho dele mexeu comigo muito, que eu venho de uma formação religiosa, né, toda uma coisa assim, e aquela obra não é só, a questão do erro é só o nome lá, né, porque é todo um conceito muito complexo, né, que vem da antiga visão de corpo e alma, uma separação tremenda, né? E eu tenho perguntas, sabe, Simone, que às vezes eu não gosto de expor, mas vou expor uma daqui agora. Como é possível a gente ter, eu falo isso porque eu tenho ex-alunos meus da filosofia, médicos, né, que trabalham na área de neuro, são neurooperadores e tal, a gente fica assim, conversa sobre isso, né? Como você manter o conceito de que tudo isso é causado por causa do sofrimento de nossa alma, sabe? Aí eu fico me perguntar, alma para mim é uma visão que não comporta na minha cabeça que seria um ET, né? Meu corpo comporta um ET. Quando eu digo isso, uma vez eu disse na sala de aula, quase apanhei, né? Mas comporta um ET, alguém criou de fora, mandou, colocou em mim. Como é que conciliar essas realidades nesse momento tão difícil? E do outro lado, quando eu vejo que a ciência, eu li um resumo de teus trabalhos, e fica claro que existe um processo bio dentro de nós, né? Bioneural, né, que mexe com tudo, que os neurônios, essas substâncias misteriosas, chamaria até, como diz Marcelo Gleiser, né, de sagradas, né, que estão dentro de nós, são coisas intocáveis do ponto de vista do dia a dia técnico, mas isso é uma coisa que nós precisamos, não sei se você tem trabalhado isso, né, para as pessoas perceberem, o Márcio tocou nisso um pouco aí, as pessoas perceberem que dentro de si tem algo muito extraordinário que você tem que observar, não é? Exatamente. Muitas vezes, como cada um busca a sua espiritualidade, aqui não estamos falando de religiosidade, mas a partir do momento quando eu vou fazer minha meditação, ou vou rezar, ou vou olhar uma natureza, aquilo tem uma transformação biológica acontecendo ali. Sim. Eu me acalmo, porque a minha respiração me acalma, eu olho para o mar, aquilo me acalma.
né? Então tá tudo integrado, né? Corpo, mente, a alma, né? Não vou entrar tanto na sua parte aí tão filosófica, né? Mas assim, há uma transformação das sinapses acontecendo em tempo real. Não tem como negar isso, né? Eu acho isso maravilhoso. E eu chamo do lado espiritual humano. É a leitura, é a meditação, a própria oração, a própria religião, a fé, tudo isso faz parte de um todo que eu chamo o lado espiritual do ser humano. E tem um lado que se dá no corpo, mas o corpo transcende, né? Exatamente. E para transcender, você tem que ter a sua percepção corporal. Sim. Né? O quanto você, por exemplo, um exemplo, né? Você está olhando para o mar, para uma natureza, para uma cachoeira, fazendo as suas orações, tem uma movimentação corporal acontecendo, né? Hoje na meditação, a ressonância magnética, a gente não está relaxado, o cérebro está em total atividade, mas uma atividade onde me permite olhar para minha mente de uma forma mais calma. Né? E o que a gente vê hoje é essa busca incessante, né, do ganhar dinheiro, que a gente precisa sobreviver, mas essa busca dessa felicidade nos posts, e muitas vezes eu não consigo olhar que eu estou vivendo numa pandemia e que é normal estar triste. E que também, né, indo mais além, a morte faz parte da vida, e as pessoas hoje com a longevidade é como se não existisse. Então eu tomo o medicamento aqui, eu faço a receita de bolo como se a morte não existisse. É uma negação também, né? Agora, Simone, aproveitando o tema pandemia, né, eu queria colocar a seguinte questão para a gente refletir um pouquinho, queria ouvi-la a respeito. É claro que durante o tempo todo nós sempre nos utilizamos de máscaras invisíveis. E agora com a pandemia nós temos a máscara física, a máscara real, né? Aquela que nos protege. Agora, o que acontece exatamente com os sinais fisionômicos dentro do mundo corporativo e que ficam exatamente encobertos pela máscara, hein, Simone? Então, boa, Márcio. Essa máscara aí não está só com a pandemia, né? A gente já vive essa máscara há muito tempo. Com a pandemia ela só ficou visível. Então, por exemplo, hoje a pessoa num trabalho home office, né, houve uma queixa das empresas onde a pessoa respondia os e-mails de madrugada, ou muitas vezes não estava ali à disposição, estava olhando filhos e tal. E agora, como a empresa está nessa relação do home office, e aí tem muita reunião que a pessoa não sabe se viu o e-mail, se respondeu. Só que antes, a pessoa nessa busca da sobrevivência, muitas vezes ela estava respondendo o WhatsApp ou sem dormir à noite, de final de semana, nessa busca dessa sobrevivência. Como agora a pandemia trouxe um home office, onde a empresa não tem um controle, vamos dizer assim, não está todo mundo no espaço físico, é como se, tipo assim, escancarou isso agora. Mas a pessoa já está nessa loucura, né, há muito tempo. Então, a máscara só caiu no sentido que agora eu sou obrigado a olhar para isso, né? E aí está atrás de uma coisa do controle, né? O controle do funcionário. Só que antes, quando ele trabalhava de final de semana, não incomodava, né? Então são questões para se pensar, né? Então, mas de repente essa máscara física hoje que nós utilizamos em meio à pandemia, ela não serve exatamente para encobrir as nossas emoções reais? Então, a máscara, ela não, assim, a máscara tem duas visões, assim, né? Primeiro, a máscara, a dificuldade que a gente tem, né? Nós precisamos dessa conexão dos olhos, da expressão. Eu já estava lendo um artigo, né, de um neurocientista que a gente faz leitura de lábios. Então, tudo isso, a forma da gente se comunicar com a máscara é algo que é novo para a gente e nos atrapalha, porque você olha para uma pessoa pela expressão da sobrancelha dela, da boca, você consegue se conectar como é que está sem precisar das palavras, né? Então isso é um novo aprendizado, né?
diria assim. E a outra forma é a forma da gente estar nesse sistema virtual. Somos mamíferos, vivemos em tribo, né? Vivemos em conjunto. Então essa dificuldade desse olhar, da gente estar próximo, do toque, tudo isso está sendo muito complicado, mas o corpo se adapta a tudo, né? Que preço nós vamos pagar nisso, a gente não sabe, mas o corpo, ele vai se adaptando a todo o processo. Você falou de sobrancelha, né? E de repente eu me lembrei de uma coletiva, uma entrevista coletiva, certa vez, que o cineasta Federico Fellini estava participando. E num dado momento, um jornalista lançou a seguinte pergunta para o Fellini, porque o filme que estava sendo divulgado era Os Boas-Vidas, e que tem no elenco o ator americano Broderick Crawford, que nos anos 50 marcou a época, era um ator muito famoso, um canastrão, como se dizia na época, né? E aí o repórter, o jornalista, perguntou ao Fellini, mas escuta, o senhor contratou o Broderick Crawford para trabalhar no seu filme? O sujeito não fala italiano, ele só fala inglês, o filme todo. Aí o Fellini respondeu, mas ele mexe a sobrancelha como ninguém. E é isso, né? A falta do sorriso que a gente não vê atrás da máscara, né? Que nos conecta, dá, né? Uma empatia. Tem muita coisa aí, né? Nesse rosto que a gente não tá vendo. E a pessoa que a gente não toca, né? Esse olhar, esse contato, tudo isso faz uma autorregulação. Simone, afinal de contas, o CNPJ continua estampado na testa do funcionário da empresa? Continua, né? Qualquer comentário que você faz aí num jogo de futebol ou algo discriminativo, você vê que as pessoas estão perdendo o emprego por isso. Mário. Bom, você tocou no assunto aí, Simone, a questão nosso corpo se adapta, né? É impressionante. Eu trabalhei um pouco com algumas questões da evolução humana, né? Que é uma área que eu adoro, né? E quando eu estava vendo antropologia filosófica, né, eu fiquei encantado para ver como o ser humano, vivendo em situações semelhantes, desenvolve aspectos semelhantes do corpo, da fala, da casa, dos móveis, de tudo. Nós somos um ser cultural, né? Esse ser da imaginação, né, que é limitado por uma coisa, que nossa imaginação é tão louca, sabe, Simone, que eu acho que a única coisa que nos limita é na hora que cai a ficha que esse ser um dia cessa, né, a vida dele, né? Mas é um espetáculo, e acho que toda a nossa evolução está nesse fato que você colocou, que nosso corpo se adapta, e agora, pós-pandemia, muita coisa eu vejo que vai mudar nesse sentido, né? Talvez certas exigências vão cair. Certos detalhezinhos podem cair. Eu vi outro dia, acho que até uma de minhas irmãs postou assim, diz, é tão bom estar de máscara porque eu não preciso estar preocupada com o batom, né? Isso, para o universo feminino isso mudou muito, né? E a mesma mulherada que faz o buço não precisa estar tanto na depilação porque está escondido. Simone, tem um tema que você trabalha bastante também e que eu gostaria até de citar aqui um caso e que vai exatamente de encontro a essa temática que você também costuma abordar. Certa vez, São Paulo e Corinthians estavam jogando no Morumbi e o Corinthians emplacou uma goleada em cima do São Paulo. E aí um executivo, um CEO de uma grande empresa, postou o seguinte comentário: faturamos os Bambi, como era conhecido os jogadores do São Paulo, né? Bom, na segunda-feira o executivo ele foi demitido da empresa. Sim. E aí entra essa questão da cultura das redes sociais no âmbito empresarial. Como é que você vê isso? Então, é isso que está acontecendo cada vez mais, né? Agora, o que eu chamo a atenção, assim, será que a cultura organizacional trabalha isso internamente? Né? Por que a gente vê hoje? É muito radical, né? Então, assim, Bambi era como era chamado, hoje já não é bacana falar isso. Agora, para você cobrar isso do seu funcionário, isso precisa ser um trabalho de educação da cultura organizacional interna.
né? E o que a gente vê muitas vezes moldado pelo mundo de fora, né? Então isso não vai pegar bem para a empresa, eu estou despedindo e não olho para aquele indivíduo como ele é ou não. Será que há um trabalho de conscientização? É isso que tem que estar, né, a teoria e a prática coerente naquilo que você está dizendo. Né? Será que aquele funcionário foi instruído, foi educado? Aquilo faz parte da cultura da empresa ou é porque na rede vai pegar mal para mim? Mário. Essa visão do terceiro, né? A visão do terceiro olhou, falou, acabou. Isso é terrível, Simone. E a gente vive muito essa questão do que poderiam dizer, tanto como indivíduo, que os outros poderiam falar de mim, como também na empresa. Eu acho que as empresas têm essa preocupação muito grande. Eu vi o caso recente, que não é segredo de ninguém, a questão do Carrefour, né? Uhum. E foi uma situação super desagradável. Qual é a preocupação deles? Ter na propaganda negros, ter funcionários negros, né? É a imagem, essa imagem. Esse ser da criatividade, ele trabalha com imagem. Não tem outra forma, e a imagem que ele tem da realidade é o que ele cria. Ele cria imagem para tudo. O que nós somos capazes de imaginar, nós somos capazes até de fazer um desenho sobre aquilo. O mundo do cinema, né? Tá aí, que a área do Márcio ele adora, viu? Se quiser falar de cinema é com o Márcio. Então, essa beleza da imagem, isso é muito bonito, mas eu acho que às vezes a gente exige algo padronizado. E não existe dois humanos. Você sabe, você trabalha com o corpo, a questão do corpo da empresa, o corpo da empresa. Não existe, não é, Simone? Não existe uma segunda pessoa em semelhança com o outro. Isso é caso exclusivo. Então, isso que você colocou é tão importante. Acho que é uma hora das empresas, do pessoal refletir sobre isso. Vamos trabalhar a diferença, né? Aí você toca numa outra área, né, Mário, que é a área de relações públicas, que é muito diferente da publicidade, de propaganda ou do marketing, né? Para relações públicas que cuida da reputação, da marca, da imagem, primeiro eu sou e depois eu falo o que eu sou. Então, não dá para você fazer o que o Carrefour faz e qual é a cultura interna da empresa, né? Eu simplesmente falo que aquilo está terceirizado, ou amanhã falo que estou contratando a diversidade. O Carrefour é feito de pessoas, e as pessoas é que vão representar aquela marca, né? Então o que eu vejo hoje é que as pessoas também, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que é novo, né? Ainda de 89 e 90, com as redes as pessoas estão mais ativas, né? Então hoje isso está mais escancarado, mas cuidar da imagem e da reputação não é fazendo uma propaganda ou colocando um anúncio de desculpas, né? É tendo atitudes éticas antes de mais nada, né? Então, para quem faz um trabalho sério de relações públicas, esse é o princípio, né? Bom, homenageando o Mário aí com o filósofo que ele gosta muito, que é o Jean-Paul Sartre, que tem A Idade da Razão como uma das obras interessantes. E eu aproveito nesse finalzinho do programa para colocar exatamente uma máxima que não é do Sartre, mas tem também um peso até filosófico. É do Ernest Hemingway, por ocasião do seu livro Adeus às Armas. E aí eu pergunto até que ponto essa frase ela se aplica cada vez mais no mundo corporativo. Antes do coração, a razão. Eu acho que o coração e a razão estão juntos, tudo junto e misturado, né? E a gente fica, às vezes, nessa situação porque fica separado. Isso é Descartes. Exatamente. Márcio? Sim. Essa separação hoje, na visão que a gente está tendo, não tem mais sentido, porque o Descartes e outros na época dele se achava que o coração era a sede de muita coisa. E hoje está tudo, tadinho do coração, sou pro beleléu, né? Que tudo é a mente, tudo se passa na mente. Essa bomba que dispara às vezes, mas o sentimento não é do coração. Tá? Tudo está lá em nossa mente. Por isso esse trabalho teu, Simone, eu parabenizo, fiquei contente de ver, porque você fala sempre, o corpo como um todo tem que estar sendo educado para ele estar se reajustando constantemente, né? Exatamente. A minha pergunta final é o seguinte: as aparências continuam enganando, Simone? A aparência
posso até achar que eu estou enganando o outro, mas o corpo não nega informação. Então você pode achar que você está enganando pelo post, mas você está adoecendo, muitas coisas estão acontecendo, o corpo está sinalizando. Então o corpo não mente jamais. Ele somatiza, mas ele é a potência da sua cura. Então é uma ilusão, né, que eu tenho esse controle. Imagem, ela pode se constituir, mas a imagem vem através da sua percepção corporal ali. Até quando você vai conseguir sustentar isso? Não consegue. É isso que a gente está vendo aí no síndrome de burnout, as pessoas como estão, e a pandemia eu acho que trouxe isso de uma forma muito clara, a dificuldade de olhar para si e me responsabilizar, né? No Trocando em Miúdos, dentro do Papo de Esquina, trouxemos a participação da professora do curso de Relações Públicas da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, a Simone Bambini, a quem agradecemos a gentil participação. Foi um prazer tê-la conosco no Papo de Esquina, Simone. Muito obrigada, e eu vou deixar uma dica aqui para quem quiser se aprofundar nessa temática. Eu tenho um livro, Corpo como Posicionamento da Marca na Comunicação Empresarial. Eu acho que quem tiver interesse, fica aí a dica. E muito obrigado, Mário e Márcio. Adorei esse bate-papo com vocês. Até semana que vem, Mário. Semana que vem. Foi um prazer, tá, Simone? Muito obrigada, um prazer.